sou Alexandre Razeira, professor de viola, e nesse vídeo vou falar sobre a sonoridade a serviço da musicalidade. A sonoridade é um conjunto de qualidades sonoras, e essas qualidades elas são essenciais para conseguirmos expressar nossas ideias musicais. A combinação dessas qualidades, usadas com discernimento e sabedoria, faz com que nossa sonoridade seja usada a favor da música. Vamos analisar essas qualidades. Eu queria começar pelo volume. O volume é a potência com que um som é emitido. Muitas vezes nós confundimos volume com dinâmica. E eu gosto muito de pensar que a dinâmica tem muito mais a ver com cor. E o volume é realmente a potência. Então, muitas vezes, quando nós temos um forte na parte, ele não necessariamente significa muito som, ou volumoso. Se a gente tem um piano, ele também não necessariamente significa que tenha que ser tocado menos, por mais que os maestros digam isso em ensaio e tal. Mas, na minha opinião, quando nós enxergamos o volume, ele tem que ser colocado no contexto musical. Se nós tocamos violas, né, um instrumento intermediário na voz, né, de uma partitura, na voz, uma escrita, nós temos que estar sempre ligados a quem tem o tema, quem a gente está acompanhando, quando nós temos o tema. Então, quando aparecer algo de volume, de intensidade, de volume sonoro, aí nós reagimos dentro de um contexto. Isso faz com que a nossa sonoridade ela esteja sendo usada sempre a favor da música. Tá? Então, volume é uma dessas qualidades sonoras. Né? O vibrato. O vibrato, no meu modo de ver, ele é simplesmente um ornamento. Né? Algo que enfeita a música. Então, é importante demais saber como usar vibrato e onde. Então, por exemplo, no barroco, se nós temos uma nota longa, né, uma finalização de frase com uma corda solta, ela soa plena, limpa. Se eu coloco um vibrato, eu já tirei de contexto essa nota. Essa nota já está soando muito mais brilhante, muito mais importante. Então, saber usar o vibrato é essencial quando nós fazemos música. O vibrato, como a gente ouve muitas vezes dentro do romantismo, ele é importante e ele conduz a música. Agora, no classicismo, ele já tem um outro caráter. Então, saber usar o vibrato também é essencial para ter uma boa sonoridade e, consequentemente, musicalidade. Cor. Nós, quando tocamos, devemos sempre buscar cores. E aí que quando eu comentei sobre volume, que entra justamente a grande questão. Para mim, um forte tem muito mais a ver com brilho, com uma cor que sai, né, que salta aos olhos, do que com volume. Dessa maneira, o piano também. O piano ele tem uma cor mais escura, ele é mais introspectivo. Né? Não necessariamente significa que eu tenho que tocar muito menos. Tudo depende do contexto musical. Por isso que eu gostaria de falar sobre essas qualidades todas combinadas. Se nós estamos tocando uma sinfonia de Brahms, por exemplo, eu tenho um forte, o primeiro violino tem forte, a segunda trompa tem forte, não necessariamente significa que todo mundo tem que tocar com tudo, né, com muito volume, mas sim que muitas vezes isso significa muito mais cor, uma cor brilhante, de repente para contrastar com o piano, algo mais escuro que estava acontecendo antes. Dessa maneira, sempre que nós tocamos, nós devemos buscar essas cores, né? Uma suíte de Bach.
Não que não exista também preto e branco na música, que também acaba sendo uma mudança de cor, né? Então, pensar nas cores como algo essencial na música. A gente sempre buscar coloratura, que é, por exemplo, que em italiano a dinâmica, a palavra dinâmica existe, mas eles usam para definir as variações sonoras de cores, eles usam a palavra coloratura. Então, eu acho extremamente importante pensar nisso. Se a gente está tocando uma suíte de Bach e tem um trecho em Sol maior, e depois a gente tem um trecho em Sol menor, muitas vezes acontece de um aluno tocar isso igual. Então é importante a gente ter sempre essa noção da diferença das cores também numa harmonia, né? Então a cor está muito presente na música e ajuda demais na sonoridade, né? A dinâmica, eu acabei de falar de cores e ela está totalmente relacionada à cor, né? A dinâmica, eu acho que a gente deve sempre partir do princípio do contexto. Se eu tenho um piano, aparece um sforzando, esse sforzando está dentro do piano. Então, como fazer esse sforzando? Não porque a música, não porque está escrito na música, mas porque a música pede isso, né? A dinâmica deve ser algo que a gente constrói, algo vivo dentro da música, né? Não é à toa que no Barroco a gente não tinha dinâmica escrita, apareceu no final do Barroco, porque a música era muito conduzida pelo baixo contínuo, né? Então, pensar sempre na dinâmica dentro de um contexto de cores ajuda demais a gente ter controle sobre a sonoridade, a estar sempre ligado, né, com a percepção ligada. A articulação. A articulação é uma das qualidades mais nobres e importantes dentro da sonoridade. A gente deve sempre usar a articulação em favor da música, da sonoridade. Então, por exemplo, se eu estou acompanhando alguém, a minha articulação ela está mais curtinha, de repente eu ajudo com que essa melodia que esteja sendo tocada em cima desse acompanhamento, ela seja mais leve. Se eu peso nesse acompanhamento, eu faço uma articulação mais pesada, mais longa, essa pessoa vai sofrer para dar fluidez, né? Então, a articulação ela é muito importante para a gente amalgamar, né, a música. Então, um exemplo que eu acho muito bom, por exemplo, para crescendos, decrescendos, é que a gente use amplitude para direcionar frases. Se eu tenho algo como eu quero crescer, muitas vezes eu aperto o arco. Mas na verdade a gente pode pensar em gastar mais arco. Eu começo gastando menos, com maior amplitude, pouco a pouco, eu consigo fazer um crescendo muito mais efetivo do que apertar o arco. Então, isso tem muito a ver com articulação também. Vale muito a pena pensar nisso, né? Trechos, por exemplo, que eu tenho ligadura. Eu posso pensar nessas ligaduras de uma maneira mais escura, colocando um ponto de contato mais longe. Ou eu posso deixá-la mais clara, com a articulação com a mão esquerda articulando mais. Mesmo com um ponto de contato mais para o tasto. Tudo faz parte de um contexto, né? A articulação ela ajuda demais nesse sentido, da gente ter controle sobre a sonoridade, o que a gente quer fazer com a cor, com a direção musical. E por fim a acentuação. Também o acento ele tem que estar dentro do contexto, né? A gente deve sempre olhar a partitura, a informação que a gente recebe do compositor com um olhar bem amplo, né? A gente tem que ter essa visão mais ampla do contexto. A gente toca, por exemplo, a parte central de uma escrita. Então, se a gente tem um forte, voltando, né?
pensar qual o contexto desse forte. Eu estou solando, minha voz aqui é um solo, né, é um solo de naipe, é um solo, né, sozinho, solo ou soli. Esse forte tem a ver com volume, eu tenho que aparecer, ou ele tem a ver com cor? Eu tenho que timbrar com o forte da trompa, eu tenho que timbrar com mais instrumentos. Então o acento também tem a ver com isso. A acentuação na música, um esforçando, um rinforzando, um forte piano, a acentuação ela sempre está dentro de um contexto, de uma dinâmica, de uma cor. Então vale muito a pena pensar nessas qualidades, para nós combinarmos essas qualidades, para que a gente tenha um controle pleno sobre a sonoridade e fazer com que essa sonoridade ela caminhe em favor da musicalidade, ela suporte e ajude a musicalidade. Dessa maneira a gente se expressa de uma forma muito mais tranquila, muito mais natural. É isso aí.